faz mais comida, geralmente, né, do que aquilo que você come. Isso quer dizer que você está preparado para receber alguém. Lembra sempre disso, quando você tem mais do que você vai usar, isso significa que você está preparado para receber mais crescimento. Hoje nós vamos falar sobre fases do crescimento. O crescimento tem algumas fases e nós passamos por isso como pessoa, nós passamos espiritualmente falando, nós passamos financeiramente, nós passamos na família, nós passamos como igreja, como comunidade, essa questão de fases do crescimento. E eu estava falando agora há pouco que se você aprende a respeitar as fases, a entender e interpretar as fases do crescimento, você fica preparado para a próxima fase. Algumas pessoas, o que acontece é que algumas pessoas elas acabam ficando em uma fase que ela deveria passar. Paulo fala sobre isso, fala assim, olha, pelo tempo, falando para uma igreja, ele falando, olha, pelo tempo que vocês estão na igreja, já era para vocês serem mestres, mas vocês ainda carecem do leitinho. Ou seja, vocês ainda estão em uma fase de infantilidade, de criança, ou de infantilidade, e vocês deveriam estar numa fase de mestre. Então, o apóstolo Paulo fala isso. Ou seja, isso quer dizer que na nossa vida existem fases. E não precisa você olhar para muito distante, é só você olhar para as suas fotos antigas, né? Eu tenho foto minha quando eu era criancinha, eu tenho foto minha quando eu tinha cabelo, era bem cabeludo, né? Já fazia franja assim, ó. E tenho foto minha jovem e foto adulto, né? E eu creio que vou ter foto mais velhinho, amém? E quando a gente começa a olhar isso, a gente vê que na nossa vida o crescimento ele é natural, porque na vida, se você não está crescendo, você está morrendo. Quando você chega no ápice do seu crescimento, você agora começa a um declínio. Você sente isso no corpo, né? Você tem uma fase que você está com o seu corpo físico, saúde, está crescendo, está cada dia com mais força. Eu lembro quando eu tinha 18 anos, eu pensava que eu era o super-homem. Eu podia todas as coisas e aquela coisa toda, e você vai, aquela adrenalina, e você pensa que você é imbatível, invencível, é coisa de jovem mesmo, mas o corpo também, ele ajuda, e você está em crescimento. Mas chega uma hora que o corpo, ele já não acompanha mais esse crescimento, ele estabiliza. E aí, daí por diante, ele começa um declínio. É natural isso. Isso quer dizer o quê? Que existem fases do crescimento. E quando nós entendemos essa fase, a gente não fica mais com ansiedade. O que é ansiedade? Muitas vezes a ansiedade é você querer viver uma fase que não é para você viver. É para você estar vivendo uma outra fase, mas você está vivendo aquela fase. Depressão também tem a ver com isso. Depressão muitas vezes é você estar em outra fase e você está pensando na fase que você passou. Você está preso na fase anterior. Traz depressão na vida de pessoas. Ansiedade muitas vezes é você querer viver, você com medo da próxima fase. Será que vai dar certo? Será que vai acontecer alguma coisa de errado? Porque a ansiedade é esperar que algo ruim aconteça. Então, quando você entende isso, essa questão de fases do crescimento, a tua vida começa a ser transformada. Porque agora você começa a respeitar, você nem fica atrás do que você deveria estar, mas também você não fica na frente. Você fica onde você precisa estar. E está tudo bem, irmãos. Sabe quando você aprende a respeitar as fases, irmãos? Isso eu não falo de você se acomodar, porque tem pessoas que se acomodam naquela fase. Como eu falei, Paulo mesmo falou, olha, era para você ser mestre, mas você se acomodou, e você ainda é infantil. Tem gente que se acomoda numa fase, porque a fase da infantilidade é uma fase muito boa. É a fase onde as pessoas te ajudam. É a fase onde você quer ajuda, você quer atenção. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Vamos abrir lá em Lucas, capítulo de número 2, verso de número
52. Lucas 2, 52. Glória a Deus. Lucas 2, 52. Olha o que está escrito. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Diga, crescia Jesus. Diga, Jesus crescia. Diga, Jesus crescia. Diga, Jesus crescia. Irmão, se o próprio Jesus ele crescia, por que você acha que você não deve crescer? Por que você acredita que você não pode crescer? Porque também tem isso, tem pessoas que pensam que não pode crescer. Eu não posso crescer não, porque se eu crescer, eu conheci pessoas que falavam isso, falavam assim, olha, eu não posso ter muito não, porque se eu crescer eu me desvio. Deixa eu falar uma coisa para você, se crescimento trouxesse desvio de pessoas, você acha que o diabo não estava trazendo crescimento para você? Estava ou não estava? Porque o propósito do diabo é desviar as pessoas. Ele estaria trazendo crescimento para você. Mas você já reparou que crescimento não é tão fácil? Isso quer dizer o quê? Que muito pelo contrário, o diabo ele não está trazendo crescimento, ele quer impedir o crescimento das pessoas. Um crescimento que deveria ser natural. E aí a gente vê na Bíblia que o próprio Jesus ele crescia. Se Jesus, irmãos, ele cresceu, isso quer dizer que nós também devemos crescer. Isso também quer dizer que nós podemos crescer. E nós devemos querer crescer. Mas nós precisamos respeitar as fases. Porque Jesus, ele respeitou a fase de criança, a fase de jovem, de adolescente, a fase de homem, de adulto. Ele respeitou isso, irmãos. Ele crescia em sabedoria. O que é sabedoria? É o conhecimento aplicado. Hoje nós estamos vivendo na era do conhecimento, onde você coloca no YouTube, coloca no Google e você procura sobre um problema, procura sobre alguma coisa e tem lá a solução, tem os chats da vida e você procura as respostas e hoje tem conhecimento para todo lado. Eu lembro da época, eu sou da época da biblioteca, que você para aprender alguma coisa, você não tinha internet, você não tinha nem livros, muito acesso, porque você tinha que ter muito dinheiro, era caro os livros na época. E eu tinha que ir para a biblioteca para ler, ou eu tinha que me sacrificar muito, trabalhar muito para comprar. Eu ainda tenho hoje, lá em casa, algumas versões de bíblias diferentes, que hoje na internet, no próprio aplicativo, eu tenho várias hoje. Mas antigamente você tinha que ter versões de bíblias físicas diferentes. Hoje eu procuro aqui uma palavra dentro da Bíblia e eu encontro porque tem um sistema de busca. Eu tinha antigamente umas coisas chamadas chave bíblica. Essa chave bíblica era onde eu tinha uma palavra e tinha todas as referências bíblicas dentro dessa chave bíblica. E aí eu encontrava na Bíblia. Era o nosso Google de antigamente. Mas isso é o quê? Tanto naquela época, isso é informação. Isso é conhecimento. Quanto hoje, no Google, no YouTube, é conhecimento. E o que é sabedoria? Jesus ele não crescia somente em conhecimento. A Bíblia fala que ele crescia em sabedoria. O que é sabedoria? É você pegar esse conhecimento e você colocar na prática, de você aplicar. Irmãos, eu gosto de ler livros. Por que eu gosto de ler livros? Eu gosto de ler livros e eu gosto de colocar eles em prática. Todo livro que eu leio, eu fico lendo e colocando ele em prática. Eu leio um capítulo, por exemplo, e eu pego, aquele capítulo me ensinou o quê? O que eu posso colocar em prática agora? Muitas vezes eu pego o livro, leio aquele capítulo e eu já começo a colocar em prática. Às vezes ele fala assim, olha, entre em contato com, os livros ensinam, né? Olha, entre em contato, é importante você ter contato com um parente, com amigos. Aí eu paro aquele capítulo e eu vou lá e entro em contato com pessoas, eu começo a praticar. O nome disso, sabedoria. Porque, irmãos, eu tenho certeza que você tem conhecimento suficiente na sua vida para saber o que é certo e o que é errado. Mas muitas vezes você não pratica. Eu tenho certeza que você tem coisas que você sabe que você nunca praticou. Coisas que são certas, coisas que vão fazer bem para você, coisas que são boas para você, mas você nunca praticou. Quantos aqui sabem que ler faz bem? Quantos livros você leu esse ano? Você entende isso? Quantos aqui sabem que orar faz muito bem? Quanto tempo de oração você dedica durante o seu dia? Quantos aqui sabem que ler a Bíblia faz bem? Quanto tempo de leitura bíblica você tem por dia?
Você entende que muitas vezes você sabe, você tem a informação, mas não tem sabedoria. Tem o conhecimento, mas não tem a sabedoria. Por quê? A sabedoria é você colocar o conhecimento em prática. É saber que oração vai fazer bem para mim, aí eu vou lá e oro. É saber que ler a Bíblia vai fazer bem para mim, eu vou lá e leio. É saber que ler bons livros vai fazer bem para mim, eu vou lá e leio. Tem gente que quer melhorar a família, mas nunca leu a Bíblia, versículos sobre família. Tem gente que quer falar sobre família, ler sobre família, quer melhorar a família, mas nunca ler um livro sobre família. Mas quer ter uma família de sucesso. Ei, você não nasceu com um manual dentro de você. Não nasceu. Você tem que aprender, muitas vezes você tem que fazer o quê? Pegar o conhecimento e aquele conhecimento você colocar em prática para se tornar sabedoria na sua vida. Então Jesus ele crescia em sabedoria. Aí fala também que ele crescia em estatura, ou seja, em tamanho. E aqui nós podemos falar como igreja. Eu lembro que quando nós começamos na casa, nos lares, aqui em Surubim. E dessas casas a gente foi para os auditórios aqui de Surubim. Dos auditórios aqui de Surubim a gente foi para o primeiro templo, que é um templo menor, ali na Avenida São Sebastião. Depois nós fomos para um templo que já era o dobro do tamanho, também na Avenida São Sebastião. E hoje nós estamos aqui nesse templo, que é umas 5 vezes, acho que eu creio que umas 5 vezes mais do que o templo onde a gente estava. Ou seja, crescendo também em estatura, crescendo também em grandeza, em espaço. Então Jesus ele também crescia, não somente em sabedoria, mas em aplicar a palavra, mas também ele crescia como jovem, como adolescente. E ele fala que em graça para com Deus e os homens. Ele crescia diante de Deus e diante dos homens. Isso é um crescimento muito importante, porque no mundo, muitas pessoas elas dão ênfase em um crescimento horizontal, que é um crescimento humano, que é um crescimento financeiro, que é um crescimento de casa, carro, que é um crescimento de Bitcoin, é um crescimento de investimento, é um crescimento... Então, é um crescimento horizontal, terreno. Só que nós vemos na Bíblia que Jesus ele cresceu nisso também. Agora, Jesus não somente cresceu horizontalmente diante dos homens, Jesus também cresceu verticalmente também diante de Deus. Ou seja, para que você tenha um equilíbrio, você precisa da cruz. A cruz é o exemplo de crescimento. A cruz é o teu crescimento verticalmente e o teu crescimento horizontalmente. Você cresce na cruz, através da cruz. A cruz ele mostra para você, você precisa crescer diante dos homens, mas você precisa crescer diante de Deus também. Você precisa crescer seus valores, porque não adianta você ter dinheiro na terra e você não ter valores, não ter caráter. Não adianta você ter casas, carros, e se você não tiver uma família bem-sucedida, do que adiantou? Então, às vezes as pessoas elas precisam entender que o crescimento ele tem fases, e o próprio Jesus ele mostra isso, que você precisa crescer tanto horizontalmente como verticalmente. Sua moral, seus valores, seus princípios. Tem gente, irmãos, que é uma bênção, né? Aqui na terra. Tem muito dinheiro, tem muito aquilo, mas são pessoas ignorantes. Que o que ela tem mesmo é só dinheiro, mais nada. Soberbas, orgulhosas. Ou seja, elas cresceram horizontalmente, mas não cresceram verticalmente. Diante de Deus, são pessoas pobres, miseráveis. Diante de Deus, são pessoas que não têm prestígio. Diante de Deus, não são nada, não tem nada. Então, esse versículo ele é muito chave para a gente, porque ele mostra que crescimento, ele tem um processo. Tem fases do crescimento. E eu quero falar com você algumas coisas aqui sobre essa fase. Marcos capítulo de número 4, verso de número 30. Marcos 4, 30, vamos ler até o 32, que diz assim: e dizia, aqui assemelharemos o reino de Deus. Isso aqui Jesus está trazendo uma parábola. E ele fala assim, ou com que parábola o representaremos?
Aí Jesus fala, é como um grão de mostarda. Eu não sei se você já viu um grão de mostarda, mas ele é bem pequenininho. É uma das menores sementes que tem um grão de mostarda. Mas um grão de mostarda se torna uma árvore de mais de 3 metros. Ou seja, do tamanho de uma árvore mais de 3 metros. A mostarda, ela cresce e ela se torna tão alta quanto uma árvore de mais de 3 metros. Mas é uma das menores sementes. Aí Jesus está falando aqui, olha, é como um grão de mostarda, que quando semeado na terra, é a maior de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce, e faz-se maior que todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo de sua sombra. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Quando você cresce, você se torna sombra para as pessoas. Queira crescer. Tem pessoas, tem passarinhos, ou pessoas da sua família, que precisam do teu crescimento. Precisa que você cresça. Seja horizontalmente, seja verticalmente. Tem pessoas que precisam de você. E eu lendo esse versículo aqui, eu começo a entender e a ver essa questão da semeadura. Eu acredito que eu anotei aqui. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Aqui. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas eu quero dar uma introdução nisso. Dentro desse versículo que Jesus falou, ele mostra que, primeiro, o crescimento é resultado de uma semente. Todo crescimento é resultado de uma semente. Repete comigo, diga assim, todo crescimento é resultado de uma semente. Não importa o tamanho do crescimento. Sempre vem através de uma semente. Agora, o crescimento ele pode ser ruim e pode ser bom. Porque tem gente que cresce fazendo coisa errada. E está crescendo nisso. Está cada dia fazendo coisas mais erradas. Mas isso também começou com uma semente. Uma semente errada. Uma semente errada. Uma semente de maldade. Começou com uma semente. Mas aquilo que é bom para a tua vida também começa com uma semente. E Jesus mostrando o que eu vou semelhar o reino de Deus para as pessoas entenderem. Olha, o reino de Deus é como uma semente. E aí ele coloca isso. É como um grão de mostarda que quando é semeado na terra, ou seja, essa semente ela precisa morrer para viver. Uma semente na sua mão, ela não frutifica. Não acontece nada. Se você pegar sementes, por exemplo, às vezes eu vejo lá no sítio, lá na casa do meu sogro, ele tem algumas sementes de feijão, de milho, que é para plantar. E aí, às vezes você vê naquelas garrafas lá, você vê lá, a semente dentro da garrafa, ela é somente uma semente. Ela tem o potencial. Mas se ela não for plantada, ela pode ter o potencial a vida toda. É como muita gente, irmãos. Às vezes eu conheci na igreja, em vários lugares, na sociedade, no mundo, eu conheci muita gente, irmãos, que são como essas sementes que estão nas garrafas. Elas têm o potencial de serem grandes, elas têm o potencial de crescer, elas têm o potencial de fazer sucesso, elas têm o potencial, mas elas não foram plantadas. Elas não estão plantadas, elas estão em garrafas. Isoladas, elas se isolam. Provérbios fala sobre isso, que aquele que se isola, ele busca os seus próprios interesses e se insurge contra a verdadeira sabedoria. Ou seja, pastor, então quer dizer que eu tenho um potencial, quando eu me isolo, quando você se isola, você não morre. E a Bíblia está falando que a semente ela precisa ser plantada.
E eu vou começar falando aqui, por exemplo, da igreja. Ei, planta a tua vida na igreja. E a tua vida espiritual vai fazer o quê? Enquanto você está isolado, está aqui dentro muitas vezes, mas está isolado, está dentro de uma garrafa, você tem o potencial de crescer. Espiritualmente falando, verticalmente falando, você tem o potencial de crescer. Mas enquanto você não se planta, você não é plantado num lugar, você não cresce. Tem o potencial, mas não cresce. É uma garrafa com a semente dentro da igreja. Tem todo o potencial, mas não cresce. Por quê? Porque não está plantado. E plantado, irmão, são pessoas que estão arraigadas, que gera raiz. O plantio vai gerar raiz, fundamento, segurança. Pessoas plantadas. Essas pessoas crescem. Eu vou dar um exemplo para você. Nenhuma pessoa, irmãos, que fica... Eu não vi até hoje pessoas que ficam pulando de igreja em igreja. Hoje, antigamente, para você sair de uma igreja e você ir para outra igreja, você precisava de uma carta do pastor referendando essa pessoa para ir para outra igreja e falando que ela estava em comunhão. Quem já pegou essa época? Levanta a mão. Uma pessoa, duas. Quem pegou essa época? Você pegou essa época também lá? Aí, ó. Pouquíssimas pessoas aqui pegaram uma época como essa. Que a pessoa, para sair de uma igreja para ir para outra, precisava pegar uma carta do pastor falando: essa pessoa está em plena comunhão, receba como um homem ou uma mulher de Deus. E a pessoa era recebida na igreja com alegria, porque ela veio referendada, está em comunhão com o Senhor, com a igreja. Hoje, você entende por que muitas pessoas não crescem, ou algumas pessoas não crescem na igreja? Porque ela sai de uma igreja e vai para outra. Ah, não gostei não. É como um restaurante a igreja hoje. Dependendo do que é oferecido, a pessoa não quer comer, ela vai para outra. Ela não cria raiz. Ela não é plantada. Mas ela pensa que ela está fazendo bem para ela. Não. Ela está se isolando, buscando seus próprios interesses e se insurgindo ou se rebelando contra a verdadeira sabedoria de Deus. Que é de você estar plantado num lugar, de você crescer. Irmãos, você nunca vai... a Bíblia fala que ferro com ferro se afia. Você nunca vai ser afiado se no dia você... se você não estiver plantado numa igreja. Porque se está plantado numa igreja, você é uma família. Ou seja, você não sai dali, o sangue pode dar na canela. Vai ter dias que você pode ser que tenha um atrito com o irmão. Às vezes ele chegou cansado do trabalho, chegou com um problema. E aí ele chegou e talvez não te tratou tão bem como você gostaria. E como que você reage diante disso? Será que você vai reagir bem ou se você vai brigar com o irmão? Mas você só vai saber isso se você tiver plantado. O seu comportamento você só vai saber se você tiver plantado. Porque se você não tiver, você fala assim: ah, aquela igreja, eu briguei com aquele irmão lá. Mas é a pergunta que eu faço: a igreja fez alguma coisa? Não. O pastor é imoral? Não. Ele roubou? Não. É o que então? Ah, porque eu não gostei, é que tem um irmão, uma irmã na igreja. São pessoas que não crescem, irmãos. Eu nunca vi, irmãos. E eu tenho muitos anos de igreja. Já são desde os 21. Mais de 20 anos. 24 anos. Estamos indo para, creio que 25 anos de igreja. Nunca vi, irmãos. Em 25 anos, eu nunca vi pessoas crescerem. Nem na igreja, nem financeiramente, nem na família, nem em qualquer lugar. Pessoas que ficam pulando. Empresa, por exemplo, sai de um trabalho, vai para outro, vai para outro, vai para outro, vai para outro. Igreja, vai para outro, vai para outro. Relacionamento, vai para outro, vai para outro, vai para outro, vai para outro. Você não vê, irmãos, as pessoas crescendo. Não vê. O crescimento, ele vai precisar de você ser plantado. Jesus, ele falou: o reino de Deus, você quer fazer parte do reino de Deus, receber tudo do reino de Deus, precisa ser plantado, precisa estar plantado. Quantos aqui estão crescendo? O reino de Deus começa pequeno, ele começa escondido, mas ele carrega uma grandeza dentro de si. O crescimento, irmãos, na verdade, ele é uma manifestação
natural, visível, de algo invisível. Parece complexo isso, né? Mas é uma verdade. O crescimento é algo visível, mas que começa no invisível. Você não sabe como é que uma semente, ela brota na terra e ela começa a crescer, por exemplo, e tem mais de 3 metros de altura. Você não sabe como isso funciona. Você não sabe como os seus ossos, eles, desde quando você era pequenininho, começaram a crescer, o seu corpo começou a crescer. Você não sabe como isso acontece. É algo invisível, mas que você começa a ver visivelmente. Não tem como negar que você cresceu. Não tem como negar que aquela semente, ela brotou, ela germinou, ela cresceu e virou uma árvore. Não tem como você negar isso. Porque o crescimento é a manifestação visível daquilo que é invisível. Então não fica assim tão alvoroçado, porque tem coisas que você queria que as pessoas vissem o crescimento. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Fica tranquilo, porque o crescimento as pessoas vão ver. Só continua plantado, porque as pessoas vão ver, vão reconhecer o crescimento. Tem várias pessoas aqui, irmãos. Sabe aquela coisa do tio, da tia, que vai visitar a casa do sobrinho e vai depois de muito tempo, por exemplo, 1 ano. Aí quando chega lá, fala assim, nossa, como? Tá vendo? É uma frase típica, nossa, como cresceu. E você só ficou 1 ano distante, mas você olha assim e fala assim, como cresceu? E às vezes quem está dentro, olha assim e fala assim, eita, eu nem percebi. Deixa eu falar uma coisa para você. Você está crescendo. Ei, você está crescendo. Ei, você está crescendo. Pode ser que você não esteja percebendo. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Eu posso ver em muitas pessoas aqui da igreja, irmãos, o crescimento. Pessoas que quando chegaram aqui na igreja, às vezes não tinham nada, financeiramente falando. E hoje são pessoas bem-sucedidas. Pessoas às vezes que tinham uma família fracassada quando chegaram aqui e hoje têm belas famílias. Pessoas que não tinham um ministério fracassado quando chegaram aqui, mas hoje tem um ministério. Sabe, pessoas, eu lembro de pessoas aqui, irmãos, que da mídia, por exemplo, que chegaram aqui e não sabiam ligar o computador, irmãos. E nós, vamos lá, a gente ensina vocês. E aquela coisa, hoje estão no mercado de trabalho, trabalhando. De coisas que aprenderam aqui na igreja. Cresceram. Você está crescendo. Você está crescendo. Você está crescendo. Olha para quem está do teu lado, diga assim, você está crescendo. Não, diga de novo, você está crescendo. Diga, pode ser, diga, pode ser que você não está percebendo. Diga, mas você está crescendo. Crescimento muitas vezes ele é invisível aos seus olhos, irmãos. Mas as pessoas começam a perceber, irmãos, que o crescimento é real. Amém? Diga, o crescimento é real. Diga, o crescimento é real. Vamos. Efésios capítulo de número 4, verso de número 13. Efésios 4, 13. Abra aí comigo. Olha para você ver. Até que todos, diga todos, diga todos, diga todos, cheguemos à unidade da fé. Ou seja, é um processo, até que todos cheguemos à unidade da fé, e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Ou seja, o crescimento, ele tem fases. A Bíblia fala que você vai crescendo em fé, de fé em fé. Sabe, talvez você chegou aqui, e eu lembro de muitas pessoas que chegaram aqui, elas não tinham fé, irmãos, para nada. E aí chegaram aqui e falaram assim, nossa, eu vou pegar essa palavra da fé. Pastor, eu vou comprar um avião. Eu falo, olha, creia primeiro, desenvolva a fé. Eu vou dar um exemplo da academia. Você não chega na academia, eu vejo aqueles caras que pegam aqueles pesos grandes, né, e fazendo aquela musculação, levantando algo assim muito pesado. Irmão, se eu for lá e pegar um negócio desse, eu não saio do chão. Por quê? Precisa de treino para isso. Ele não começou pegando peso grande. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Treine sua fé. De fé em fé. De glória em glória. Até ser dia perfeito. Se você quer um avião, creia pelo menos
para os R$ 2 do Toyota. Amém? Rapaz, eu quero andar de avião, mas creia pelo menos para os R$ 2 de Toyota para você parar de andar a pé e andar de Toyota. Amém? Creia para isso, irmãos. Ah, pastor, agora eu desenvolvi fé para R$ 2. Então, e agora? Agora você vai crendo. Para quê? Por exemplo, se você quiser ir crescendo nisso, eu vou comprar uma moto. Vai crendo para quê? Para comprar uma moto. Mas pastor, eu não tenho dinheiro da moto. Lembra, se não é a tua colheita, é a tua semente. Aquilo que está na tua mão, que está no teu bolso, se não é a tua colheita, se aquele dinheiro que você tem não dá para comprar aquilo que você precisa, então isso não é a tua colheita, isso é a tua semente. Acorda para isso. Ei, eu não tenho, isso não é a minha colheita. O que eu tenho aqui não dá para comprar. Então é o quê? Isso é minha semente. Eu vou fazer o quê? Eu vou semear. Lembra? Todo crescimento é resultado de uma semente. Se você planta, vai crescer. Aí você planta, aí começa a crescer. Começa a crescer. Daqui a pouco a pessoa está com uma moto. Daqui a pouco a pessoa está com um carro. Daqui a pouco a pessoa compra uma casa. Daqui a pouco a pessoa está com uma empresa. Daqui a pouco a pessoa está crescendo, avançando. De fé em fé, de glória em glória. Pode acontecer, irmãos, de algo sobrenatural e você encontrar um petróleo no quintal da tua casa. Aí tem gente crendo, tá vendo? Ô glória! Pode acontecer, irmãos, amém? Mas, enquanto isso não acontece, você está fazendo o quê? Plantando e colhendo, plantando e colhendo, plantando e colhendo, plantando e colhendo. Amém? Importante isso. E eu quero ir para essa terceira fase, para a gente já terminar. 1 João, capítulo de número 2, verso de número 12. 1 João 12, vamos ler até o 14. Ele diz assim: filhinhos, escrevo-os, porque pelo nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-os, porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-os, porque venceste o maligno. Filhinhos, escrevi-vos, porque conheceis o Pai. Pais, escrevi-vos, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevi-vos, porque sois forte, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. O que a gente vê nesse versículo, às vezes as pessoas não entendem, mas o que ele está falando aí? Está falando de estações, de níveis de crescimento. E eu vou falar sobre alguns níveis aqui para você, nessa noite. Cada fase da vida, ela revela uma dimensão dentro de você. E nem sempre isso é uma realidade do lado de fora. Porque eu conheço pessoas, irmãos, que têm mais idade até do que eu. Mas ainda que são bebês na fé. São crianças espirituais. Mas quem olha de fora fala assim: rapaz, essa pessoa aqui é uma pessoa... Eu vou dar um exemplo, uma pessoa que se converter agora com 45, 50, 60, 70 anos, que se converte agora. Quem olha do lado de fora vai ver uma pessoa mais de idade, uma pessoa mais madura. Isso não significa que essa pessoa espiritualmente é madura. E às vezes as pessoas se enganam com isso. Porque às vezes eu conheço também crianças que têm mais maturidade do que muito adulto. Espiritualmente falando. Ela não tem estatura, ela não pode fazer algumas coisas que o adulto faz, mas espiritualmente falando, tem mais discernimento, conhece mais Bíblia, ora mais, lê mais, tem mais comunhão com Deus, louva mais o Senhor do que muitos adultos. Ou seja, você não mede crescimento pelo exterior, pelos seus olhos, pelo que você vê. E eu dou um exemplo desse versículo de criança. Criança é aquela que depende. E aí você vê que nível que você está. Se você é uma pessoa que depende das outras, só faz algo se alguém pedir.
é um dependente, é uma criança espiritual. Até no trabalho. Se eu só faço quando me pedem, é porque você é um bebê profissional. Profissionalmente falando, é um bebê ainda. Não tem maturidade. Se você na igreja serve, só faz aquilo que pedem. Se não pede, eu não faço. Se pede para trazer um copo com água aqui, eu vou trazer um copo com água. Nem água não tem aqui. Esquecer da água. Aí, copo com água. Aí, coloca o copo com água aqui. Não, foi pedido para colocar um copo com água lá. Ei, se você não pega um paninho, não limpa o copo, não limpa o local, você está fazendo só o que te pedem, que é colocar o copo, você está na fase de criança. É um bebê espiritual ainda. É um bebê no serviço. Na empresa a mesma coisa, só faz o que pedem, do jeito que pede. É um bebê espiritual. É uma criança. E está tudo bem. Se você se converteu há pouco tempo, está tudo bem. Mas se você já tem algum tempo de igreja, você não era para estar nessa fase de dependência. Só lê se o pastor cobrar, se o líder cobrar, se o marido ou a esposa lembrar. Só lê se alguém falar. Só lê se isso. Só lê é dependente das pessoas. E essa dependência, ela revela que você é uma criança, é um bebê espiritual, porque ainda depende dos outros. Por que as crianças, os jovens, eles ficam na casa dos pais até casar? Porque eles dependem dos pais. Eles não são independentes. Eles estão crescendo. E está tudo bem, porque enquanto você é jovem, você precisa fazer isso mesmo. Você precisa ir crescendo, se estruturando, para que quando você vai casar, você está preparado. Está maduro o suficiente para você encarar as contas que você tem que pagar, as responsabilidades que você precisa ter, a maturidade que você precisa ter. Ou seja, se você ainda depende de alguém, para qualquer coisa que você faça, você ainda é uma criança nessa área, é um bebê nessa área, porque você ainda está dependente. Se você depende do pastor para ficar falando para você, leia a Bíblia, leia livros, ore, você ainda é um bebê espiritual. E se você chegou há pouco tempo, está tudo bem. Você está na melhor fase. E tem pessoas aqui para te ajudar. Tem pessoas aqui para suprir, para trazer o leitinho, para trazer o papá, o gagal, né? Para trazer a comida. Tem pessoas aqui para te ajudar nisso. E está tudo bem. Está no lugar certo para ser cuidado. Mas se você já tem mais um tempinho, você já deveria ter passado pelo menos na fase do jovem. Que ele fala aqui. Jovens, vos escrevo porque venceste o maligno. Isso quer dizer o quê? Que jovem, ele já aprendeu, não somente ele é dependente, um jovem espiritualmente falando, ele não é dependente dos outros, ele já aprendeu agora a lutar. Ele já aprendeu agora que ele precisa se alimentar, ele precisa estar forte. Ele aprendeu a ir na geladeira lá e pegar, tomar sua água, a palavra. Ele aprendeu que ele precisa orar e ele ora. Ele aprendeu a lutar. Quando vem a tentação, ele pega e ele, não, em nome de Jesus. E ele é aquela luta, né? Jovem, quando eu vejo pessoas que falam assim, e aí, como é que tá? Na luta, pastor. Aí na minha cabeça, jovem espiritual. Porque jovem só vive na luta. É uma luta contra os hormônios, é uma luta contra os pensamentos, é uma luta da carne, é uma luta do espírito, é uma luta em casa com os pais, é uma luta fora na rua. Jovem está sempre lutando, não é assim? Está sempre em um embate, sempre em uma luta. É o quê? Jovem espiritual. Se na igreja, irmão, está sempre lutando, sempre, é um jovem. E se você já tem um tempinho já na igreja, está tudo bem, está na fase de jovem mesmo, vamos lutar, está tudo bem, amém? Glória a Deus por isso. Mas se você já tem muito tempo na igreja, irmãos, você não era para estar mais lutando, não. Essa fase de luta, essa fase de, é uma luta, é uma luta. Pastor, como é que está? Uma luta, pastor. Tudo é luta, tudo é um jovem espiritual.
Vamos para outra fase. E aí ele fala sobre o adulto, os pais. E o adulto é aquele que aprendeu a servir. O adulto é aquele que aprendeu a servir. Adulto espiritual, irmãos. Você vê, um adulto, quem é? O pai e mãe. Ele aprendeu a servir os seus filhos. O filho precisa, ele está ali. Ajuda. Ele serve. Lava roupa, passa, limpa chão, faz comida, trabalha. Está sempre servindo. Ensina. Está lá, servindo. Pessoas maduras como essa, irmãos, ou não tão maduras ainda, são adultos espirituais, por exemplo, na igreja, são pessoas que aprenderam a servir na igreja. Elas aprenderam a servir. Elas servem por amor, com alegria. Elas são adultos espirituais. Elas não são mais meninos, bebês, crianças, né? Elas não são jovens que só ficam entrando em briga, em confusão, e diz que me disse. Não, elas são adultas espiritualmente falando. Então elas aprenderam a servir as pessoas. Elas servem sem esperar nada em troca. Ela não serve para esperar alguma coisa. Ela serve sem esperar nada em troca. São o quê? Adultas espiritual. Agora tem uma outra categoria, que são os anciões. Esses aqui são aqueles que aprenderam a deixar um legado. Eles aprenderam a deixar a história. Eles aprenderam a contar as histórias do passado. Eles são maduros. Eles não ficam aperreados. As coisas não tiram o sono. São pessoas que vão deixar um legado. São pessoas mais velhas, espiritualmente falando. São pessoas sempre que têm um bom conselho para você. São pessoas que sempre vão ouvir você com muita sabedoria e vão te dar a resposta, ou não, porque muitas vezes tem pessoas que elas não precisam da resposta, elas precisam do Senhor da resposta. Tem gente que está querendo a resposta de Deus, e Deus está falando, você precisa de mim. A resposta que Deus tem para mim, para você, é que você precisa de mim, não da resposta, porque a sua resposta está no Senhor. Se você tem o Senhor, você tem a resposta. Tem gente que só quer a resposta, mas não quer o Deus da resposta, não quer o dono da resposta. Ela quer só o pão, mas ela não quer quem faz o milagre. Ela quer o peixe, mas ela não quer quem faz o milagre. Na época de Jesus tinha muito disso. Ela quer a cura, mas ela não quer o curador. O ancião não. O ancião é aquele que ele sabe que tem coisas que precisam ter resposta, mas tem coisas que você só precisa orar. E às vezes pessoas, por exemplo, chegam para mim e falam assim, pastor, vamos fazer o quê? Eu falo, vamos orar. Outras pessoas chegaram para mim e falavam um problemão desse tamanho, e falavam, vamos fazer o quê? Vamos rir. Porque se você não tem o que fazer, vamos fazer o quê? Vamos rir. Por quê? Porque não foi o diabo que me deu alegria, então ele não pode roubar ela de mim. Mas só uma pessoa madura o suficiente entende isso. E isso acaba se tornando um legado, pessoas começam a ouvir isso, pessoas começam a replicar isso. Isso acaba se tornando um estilo de vida de pessoas. Diga, eu estou crescendo. Vamos ficar de pé, o louvor pode vir. João capítulo de número 12, verso de número 24. E a gente fecha com isso. Ainda não. João 12, 24. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Lembra que eu falei para você? Todo crescimento é resultado de uma semente. E aí ele fala, só que essa semente ela tem que cair na terra, ela tem que ser plantada. Não adianta ficar na superfície da terra, porque senão não dá fruto. Para dar muito fruto, precisa ser plantado. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, o que isso significa? Significa que muitas vezes para crescer você vai precisar de morrer.
como semente. Morrer para os seus desejos, suas vontades. Morrer para o pecado. Morrer porque é ruim. Morrer por diz que me disse. Morrer para fofoca. Morrer para inveja. Morrer para maledicência. Morrer para avareza. Morrer para preguiça. Vai precisar morrer muitas vezes para que você possa crescer. Morrer muitas vezes os seus sentimentos. Vai ter que morrer. Você não anda mais pelos seus sentimentos. Você vive pela fé. Diga assim: o justo vive pela fé. Ou seja, quando você diz que o justo vive pela fé, você está falando: eu tenho que fazer morrer os meus sentimentos, a minha carne. Eu tenho que crucificar a minha carne. Jesus, ele diz isso: olha, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, tem que morrer o sentimento. Pegue a tua cruz, vem e me segue. A tua cruz, lembra? Crescimento horizontal e vertical, diante de Deus e diante dos homens. Porque tem gente, irmãos, que fala que é um sucesso diante de Deus, mas é uma derrota diante dos homens. Tem alguma coisa errada. Tem pessoas, são muitas vezes os fariseus e saduceus da época, os religiosos da época que falavam isso. Eles falavam que eles tinham uma comunhão muito grande com Deus. Essas são as piores pessoas, irmãos. Quando tem gente que vem falar comigo e fala assim: pastor, Deus falou comigo isso, aquilo. Eu nem falo nada. Falo amém. Se Deus falou com você, quem sou eu para falar alguma coisa? Não, mas eu queria ouvir de você. Eu falei: não quer nada. Se você quiser, se você falou que Deus falou com você, falo nada, rapaz. Eu não vou me meter nesse negócio, não. Porque tem gente que coloca Deus, irmãos, para querer endossar algo que está fazendo errado aqui na terra. E fala que foi Deus que falou. E a gente sabe porque sabe que não foi. Por quê? Pelos frutos. Então você precisa entender que o crescimento, você vai precisar negar muitas vezes coisas da sua vida para poder crescer. Eu lembro que quantas vezes a gente teve que negar cansaço para vir para a igreja e chegar aqui, receber força do Senhor. Mas eu tive que negar, irmãos, eu tive que morrer. Falei: não vou abrir mão não. Quantas vezes isso aconteceu? Muitas. Quantas vezes eu tive que negar a enfermidade? Como assim, pastor? Sintoma de doença vindo para o corpo. Vai para a igreja ou não? Eu falei: vou. Eu lembro de uma vez que eu estava com a garganta, começou a querer fechar. E nesse dia eu ia pregar, ia ministrar a palavra lá na outra igreja. E eu ia ministrar a palavra e a garganta começou a fechar, irmãos. E eu falei: e agora? A vontade que dá de você pedir para outra pessoa ministrar, e está tudo bem se eu fizesse isso. Mas eu olhei assim e falei: não, eu vou para a igreja. E mais, eu vou cantar. Como é que você vai? Vou cantar. Peguei o violão, irmãos, e comecei. Porque antigamente, os cantores da igreja eram Adriana e eu. É dupla dinâmica, né? Adriana e eu, né? Era a dupla. A Adriana começou, foi a primeira pessoa a cantar no louvor da igreja, foi a Adriana. E aí depois eu só tocava, não cantava, e depois eu comecei a acompanhar ela, depois eu comecei a cantar, e aí era a dupla. Graças a Deus tem uma equipe de louvor maravilhosa hoje. Tinha gente que falava assim: pastor, é tão bom quando vocês cantam. Eu falei: meu filho, é unção então, viu? É o Espírito Santo que pega a canção e empacota e coloca no teu ouvido, que aí você fala assim: nossa, só se for. Irmãos, porque a gente não era cantor, a gente nós não somos cantores. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Quando a gente cantava, a unção caía. A unção vinha, pessoas eram curadas, batizadas com o Espírito Santo, o mover de Deus vinha na igreja, porque a gente cantava. Eu gostava de cantar e gosto de cantar por conta disso. Mas, irmãos, se você for olhar humanamente falando, o louvor aqui é muito mais bonito. Mas a gente teve que fazer morrer a vergonha para poder cantar. A gente teve que crucificar o nosso achismo, crucificar horas para poder aprender canções, para poder tocar. Eu fui o primeiro músico da igreja.
Não tinha quem tocasse na igreja. Eu falei, alguém precisa tocar. Mas não tinha ninguém na igreja, estava começando a igreja, então eu falei, tem que ser eu. Aí eu fui aprender para tocar violão. Por quê, irmãos? Precisa morrer. Financeiramente, a nossa semente, eu lembro que o primeiro violão que a gente tocou era até emprestado. Aí, a nossa semente, a gente, nosso primeiro violão que a gente comprou, nosso primeiro instrumento foi um violão de R$150 que a gente pagou em 3 vezes, usado. A gente pagou em 3 vezes. Isso pra gente era uma fortuna, irmãos. Era muita coisa pra gente, R$150, tinha que pagar em 3 vezes. Mas lembra que é de fé em fé, de glória em glória? Você vai crescendo? Hoje nós temos uma estrutura aqui na igreja, irmãos, que muitas igrejas não têm. Mas a gente começou com sementes de R$50. Não despreze os pequenos começos. Sabe, se você está crescendo, seja nas suas ofertas, seja na tua casa, seja na tua família, não despreze os pequenos começos. O importante é que você está crescendo. Diga, o importante é que eu estou crescendo. Ergue suas mãos, nós vamos louvar o Senhor. E nessa canção eu queria que você